Bom dia, a nossa live começou aqui no Instagram, depois essa live vai para o YouTube, no nosso canal Verdadeiro Propósito. Hoje eu quero falar com você sobre como você pode fazer para descobrir o seu propósito de vida. Eu vejo, a gente vê, no Instagram, nas redes sociais, muita gente falando que você tem que descobrir o seu propósito, que você tem que viver o seu propósito. E muitas das vezes essa correlação é feita com a nossa carreira, com o nosso trabalho. Mas o propósito ele é muito maior do que só uma carreira satisfatória. Ele é muito maior do que somente você ter prosperidade financeira, porque está atrelado, a ter uma carreira boa, satisfatória, a prosperidade financeira. Mas é muito maior do que isso. O propósito de vida, ele abrange a nossa vida inteira, não abrange só a nossa carreira. É lógico que Deus, quando nos fez e quando escreveu a nossa história, ele jamais ia colocar para nós um trabalho que a gente não se identificasse, um trabalho que para a gente fosse ruim, que a gente não gostasse de fazer, até porque, se você parar para pensar, a gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho, fazendo o nosso trabalho. Então esse trabalho ele tem que ser no mínimo, algo que faça sentido para nós, que tenha significado para a nossa vida. Por que eu estou falando isso? Porque a gente ficar, a maior parte do nosso dia fazendo algo que para nós não tem sentido nenhum, que o único objetivo é no final do mês pagar boletos, acaba sendo muito pouco motivador. A gente começa a não sentir tanta motivação no esforço que a gente está fazendo. Gente, porque vamos ser sinceras, a gente acorda cedo, para desempenhar esse trabalho, a gente às vezes abre mão aí de momentos com a nossa família para poder desempenhar esse trabalho. Então, quando esse trabalho é para a gente algo muito árduo, muito ruim, a gente tende a se frustrar muito rápido, a se desmotivar muito rápido. E são várias pessoas, várias mulheres que chegam até nós, a minha e a Jaqueline. Nós duas estamos aqui fazendo esse trabalho de ensinar as mulheres a viver, a descobrir e a viver o seu propósito, mesmo que essas mulheres não tenham clareza de sua vida, de para onde vai, do que quer para a sua vida. A gente está aqui como um guia mesmo para essas mulheres conseguir aí viver esse propósito de vida, não só na sua vida profissional, mas também na sua vida pessoal. Porque nós somos seres completos, no sentido de que nós não somos só seres profissionais, nós não somos só mães, nós não somos só esposas, nós somos um conjunto de coisas, a nossa vida tem várias áreas, e quando uma dessas áreas, a verdade é essa também, que quando uma dessas áreas não está satisfatória, não está em equilíbrio, o que acontece com a gente? A desmotivação, a frustração, a angústia, a insatisfação. Então a gente começa a gerar muito sentimento ruim sobre a nossa própria vida. E vamos ser bem sinceros aqui, vamos falar a verdade aqui. Se a nossa vida profissional, por exemplo, não vai bem, ela começa esse não ir bem começa a transbordar dentro da nossa casa, nas nossas relações sociais. A mesma coisa acontece quando o nosso casamento não vai bem, se o nosso filho não estiver bem, se a nossa filha, nossos filhos, no meu caso eu tenho uma filha, a Jaque tem uma menina e um menino. Quando os nossos filhos não vão bem, aí começa também a transbordar. Gente, não existe isso, vários lugares onde eu trabalhei, as pessoas tinham o hábito de falar assim, e hoje esse pensamento ainda é muito recorrente. O seu problema você deixa lá fora. As pessoas têm esse pensamento ainda muito recorrente, Aqui dentro você tem que esquecer os seus problemas, com relação ao ambiente de trabalho. Só que isso, gente, eu não vou dizer que é impossível, tem gente que consegue fazer. Eu já fui essa pessoa que consegui fazer isso muitas vezes, até eu entender que nós não somos só o nosso trabalho, nós não somos só o nosso casamento, nós não somos só a nossa maternidade. Isso é tão importante, tocar nesse assunto. Por quê? Porque se tirar tudo isso de nós, o que nos sobra? Quem somos nós? Nós, nossa identidade está firmada no quê? Mas isso é assunto para outra live, porque hoje eu quero falar com você
sobre como você faz para descobrir o seu propósito. Eu gosto muito de trazer um texto bíblico, né, para embasar a nossa argumentação. Por que eu trago um texto bíblico? Porque toda a nossa vida, a minha, da Jaqueline, é norteada, e assim também a gente leva para as nossas mentoradas, para as nossas alunas, né? Toda a nossa vida é norteada pela palavra de Deus, né? A gente usa sim a ciência, né, como um suporte terapêutico, a gente utiliza da psicologia, da psicanálise, a gente utiliza da aromaterapia, a gente tem nossos recursos terapêuticos, mas o nosso GPS espiritual e até também, porque eu acredito que o mundo espiritual ele rege esse mundo natural. Então o nosso GPS para o mundo espiritual, para a nossa vida espiritual, para a nossa vida emocional e para a nossa vida física, material, é a Bíblia, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai dizer o quê? Provai e vede que o Senhor é bom. Então toda vez que você segue um princípio bíblico, você está provando do Senhor. Você está provando o Senhor na sua vida. E aí quando você segue esse princípio bíblico, você entende, né? Você sente, você percebe, você tem a experiência de que isso realmente é bom e de que isso realmente é a verdade. Então eu gosto sempre de trazer aqui para nós um embasamento bíblico. E aí em Jeremias 29:11 vai dizer assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Agora você veja bem. Eu não sei se você sabe, mas eu sou professora, né? E professora de literatura e língua portuguesa. Então eu tenho o hábito de ir lendo o texto e ao longo da leitura eu vou conversando com os meus alunos e eu quero fazer isso contigo. Você veja bem, olha só o que diz aqui na Bíblia. Planos que tenho para vocês, vocês no plural. Estava falando de um povo, vocês, né? E quem lê a Bíblia vai saber, né, que o que eu estou falando é verdade, né? Que se você não leu, eu quero encorajar você a ler. Quem lê a Bíblia vai saber que quando o Senhor fala vocês e se refere ao povo de Israel, nós, né, somos herdeiros dessa promessa por causa de Abraão e por causa de Jesus. Nós somos herdeiros dessa promessa, né? Jesus, tudo que Jesus conquistou na cruz, todas essas heranças são nossas. Então nós também estamos incluídos nesse pacote aí quando o Senhor fala vocês, não é só o povo de Israel. Eu quero deixar isso claro, porque eu conheço pessoas cristãs que acreditam que o Velho Testamento não está valendo mais, né? Tem pessoas cristãs que acreditam, né, que estava falando só para o povo de Israel, e isso não se aplica a nós. Tudo isso é uma mentira. Tudo isso é um grande engano, né, que o inimigo vai plantando aí nas redes sociais, no nosso meio, para que a gente se afaste cada vez mais das promessas do Senhor para a nossa vida. E aí, olha o que ele fala: sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. Então, no plano que Deus escreveu para a sua vida, para a minha vida, existe a palavra prosperidade. Sim, existe. Isso não significa que o nosso objetivo aqui na Terra é sermos milionários. Eu fiz um post sobre isso, tá lá no meu perfil, né, falando sobre essa questão da riqueza, né? Isso não significa que o nosso propósito é sermos milionárias, mas existe na nossa história prosperidade. E o nosso Deus é o Deus da abundância. Quando ele fala de prosperidade, ele não está dizendo somente de uma área da sua vida, mas de todas as áreas da sua vida. E aí ele fala assim: planos de prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês uma esperança e um futuro. Então olha isso, gente. Ele quer nos dar prosperidade. Ele tem planos para a nossa vida. Ele tem um plano para a vida de cada um de nós. De nos dar prosperidade, de nos dar esperança e de nos dar um futuro. Planos de não nos causar dano. Então, eu gosto muito de falar isso aqui. Toda live eu falo isso, deixo isso claro. Deus escreveu sim a nossa história, então é verdade. Você e eu temos um propósito. Deus escreveu uma história para nós. Você não é um acidente, eu não sou um acidente. Inclusive, né, existem pessoas que acreditam nisso.
né? Ah, eu fui um acidente, né? Minha mãe nem me queria, os meus pais não me queriam. Por mais que eles não te quisessem, Deus quis você. E Deus quis você exatamente nessa família, exatamente nessa cidade, exatamente nesse contexto em que você está inserida. Por quê? Porque existe aí para você, nesse contexto, um plano de te fazer prosperar. Um plano de te dar esperança e de te dar um futuro. Eu fico lendo a escritura porque eu gosto de repetir exatamente as palavras que estão nela, né? Não colocar nada a mais nem retirar. Então, planos de não te causar dano. Então, você pode hoje, de repente, estar numa vida totalmente um caos, né? Você sofreu abuso, você pode ter sofrido muito abuso na tua vida, físico, violência, você pode ter sofrido, né? Aqueles abusos psicológicos, aquela violência psicológica, você pode ter sido humilhada, você pode ter sido traída, né? Seu marido pode ter ido embora, pode ter te abandonado, você pode ter sido traída por amigos, por amigas, não importa, não interessa o que te aconteceu. A única verdade que precisa ecoar na tua mente é que Deus te colocou aí nesse momento com um propósito para você. E esse propósito inclui você prosperar. Então, escuta o que eu estou te falando. Se hoje na sua vida o cenário que você vê não é esse, não é o cenário de prosperidade, de esperança e de um futuro bom, eu vou te falar uma coisa, é porque você ainda não chegou no final da sua jornada, é porque você ainda não está vivendo, né, tudo aquilo que Deus tem para você. Isso significa que você não vai viver? Não, isso significa que você tem uma escolha de escolher hoje, né, se alinhar a esse propósito de Deus para você. Por quê? Quando você descobre o seu propósito, quando você vive o seu propósito, todas essas peças aí que para você estão soltas, começa a se encaixar. Tudo para você começa a fazer sentido. Tudo que antes para você não tinha resposta, começa a ter um significado e um sentido. Mesmo que você, a princípio, não veja uma resposta, né? Não tenha conhecimento, né, do que aquilo significa, mas começa a se encaixar e a fazer sentido para você. O grande problema das pessoas é justamente quando não está justamente vivendo o propósito de vida delas, é esse sentimento mesmo de vida vazia, né? De que as coisas não fazem muito sentido, de que o que você está fazendo até no seu trabalho não tem significado, né? As coisas começam a perder o sentido. Gente, eu vivi isso, né? Lá em Eclesiastes vai dizer assim, e isso foi confrontador para mim quando eu li isso. Eclesiastes vai dizer assim: tudo é vaidade, angústia e aflição do espírito. E aí o que o Salomão, né, ele fala lá em Eclesiastes? Ele foi um homem, né, quem conhece a história vai saber disso também. Ele foi um homem que ele buscou sabedoria e ele teve muita riqueza. Na história diz que não houve, né, homem mais rico, não houve homem mais sábio. E aí, olha o que ele fala, né? E depois dele ter andado tanto atrás, né, de sabedoria, de ter adquirido tanta riqueza, ele descobriu que tudo era vaidade, angústia e aflição do espírito. E aí, eu fui uma pessoa, né, eu cresci eu tô aqui tentando juntar as pecinhas aqui da minha história para te contar. Eu cresci numa família, né, em que tudo era muito escasso, né? Tudo era muito escasso. A gente passava até dificuldades, né, mesmo de alimentos, né? A gente tinha muita necessidade ali financeira mesmo. E aí, aquilo me inquietava. Aquilo me deixava, eu sou a filha mais velha, eu sou a primeira, né? Depois de mim vem mais 4 irmãos. Aquilo me inquietava muito. Por que aquilo me inquietava? Porque eu sempre fui muito observadora. E eu via pessoas parentes, vamos dizer assim, né, que viviam melhor do que eu. E eu pensava assim, o que tem, qual é a diferença, né? O que tem ali, né? A minha inquietação não era inveja, mas era entender por quê
que eu estando no mesmo contexto que eles, né, eu tinha muito mais necessidade, né, do que eles. Eu pensava isso, né? Meu pai sendo irmãos dele, por que o meu pai passa dificuldade e eles não? Né? Aquilo me inquietava no sentido de buscar essas respostas. E o que isso causou em mim, né? A Bíblia diz, e aí eu vou ler isso para você também, porque isso é fantástico, né? A Bíblia diz assim, olha, em Romanos 8:28, ela fala assim, as coisas, sabemos que todas as coisas, olha o que a Bíblia vai falar, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, olha isso. E aí, aquilo me inquietava. Essa inquietação eu levei durante tanto tempo, né? Porque a gente passou realmente a minha adolescência, infância, adolescência, né? Com muita dificuldade. Essa inquietação, ela meio que dentro de mim, ela alimentou uma grande necessidade. E eu ouvia muito a minha mãe falar assim. Minha mãe falava assim. Olha o que minha mãe falava para mim. Minha mãe falava assim, minha filha, o rei Salomão, eu não li a Bíblia nessa época, mas ela falava isso para mim, o rei Salomão, ele era um rei muito rico, porque ele adquiriu muita sabedoria. Na cabeça dela, né, ela lia a Bíblia esporadicamente, e aí ela interpretou desse jeito. Ela entendia que ele era rico porque ele era sábio. O que isso falou comigo? Vambora, né, Patrícia, vambora estudar. Porque se você estudar, você vai sair dessa situação aí que você se encontra. E eu fiz isso, gente. Então eu fiz graduação, fiz concurso público, abri empresa, depois fiz outra graduação, né? Então eu tava ali, olha isso, né? E um temperamento colérico em que tudo se ajeita, porque o colérico tem esse temperamento quente. E aí, o que eu fiz? Fiz 2 graduações, fiz especializações, então eu busquei sabedoria, junto, concomitantemente a isso, eu busquei também crescimento financeiro. Consegui tudo isso, né? Então, eu saí de uma situação muito escassa, fui para uma situação muito boa, para depois descobrir o que Salomão falou. Tudo era vaidade, aflição e angústia do espírito. E como é que isso se deu, né, como é que eu cheguei a essa conclusão? Isso eu cheguei a essa conclusão antes de ler Eclesiastes. Depois que eu li Eclesiastes, aquilo, né, abriu a minha mente. Depois de ter conquistado tudo isso, um dia eu acordei na minha cama, né, e olhei para o teto e falei assim, e agora? Né, conquistei tudo isso, e agora? Por que eu ainda sinto esse vazio? Por que eu não vejo sentido nisso, eu não vejo significado? Né? Gastei, investi, vamos dizer assim, né? Investi a minha vida, as pessoas me admiravam, meus primos, meus irmãos. Eu tenho uma irmã, amo minhas irmãs. Minha irmã falava que você é uma inspiração, minha irmã fala isso. Né? É bonito de ouvir, mas e por dentro? Por dentro, só você e Deus sabe o que você passa e o que você sente, porque por fora eu ouvi uma professora, não sei se a Jaque vai lembrar, eu ouvi uma professora falar isso, por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento. Gente, não esqueci, tem coisas que os professores falam pra gente que a gente não esquece. E hoje eu sou professora, eu tento, né, sempre me policiar com isso para levar para os meus alunos motivação. E aí minha professora falava isso, mas ela não falava de pessoas, ela falava de texto. Mas eu trouxe isso para mim, né? Ela falava, por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Por quê? Porque por dentro, só você sabe como você está. Só você sabe das suas aflições e angústias. E Salomão, quando ele diz assim, que tudo é vaidade, e aí eu fui procurar no dicionário o que era vaidade, e aí eu vi que vaidade é o sentimento de... sentimento não, é a qualidade de quem é vazio. Vaidade é a qualidade de quem é vazio. Vírgula, né? Isso está no dicionário, vírgula. Vaidade significa a qualidade de quem é vazio e também, né, a necessidade de aprovação externa para se sentir bem internamente. Gente, e aí
as pessoas muitas das vezes usam esse texto de Salomão para dizer que a gente não pode, né, arrumar o cabelo, a gente não pode fazer maquiagem, a gente não pode usar brinco, né? As pessoas às vezes na igreja usam isso para se referir ao fato de que a gente cuidar do nosso corpo é vaidade, né? Ou seja, é querer aparecer, né? Querer se amostrar e aí é um pecado, né? Na verdade, a vaidade é aquele sentimento, né, que a pessoa tem dentro dela de vazio e aí ela busca, né, externamente, ela busca no meio, no externo, preencher esse vazio que é interno. E aí Salomão ele continua dizendo assim, vaidade, angústia e aflição do espírito. Por que angústia e aflição do espírito? Porque se você foca a sua vida, se você entende que o seu propósito é somente você buscar riqueza, você aflige um grande momento, um grande tempo, espaço de tempo, vamos dizer assim, um grande período, achei a palavra, gente, um grande período da sua vida, e muitas das vezes você se aflige num período que é gostoso, que é o período da juventude, você buscando riqueza, quando na verdade, o que o Salomão está falando, que propósito de vida, isso está lá em Eclesiastes, o grande propósito de vida, o grande sentido da vida é você se preencher de Deus. E aí, Patrícia, então eu vou me preencher de Deus e a minha vida aqui na terra? Deus, ele vai encaminhando você. O Espírito Santo, ele vai guiando você. Por que eu estou te falando isso? Vamos voltar no versículo que eu comecei com você aqui hoje. A palavra de Deus em Jeremias 29:11 diz assim, 29:11. Porque sou eu que conheço o plano. Sou eu que conheço o plano que tenho para vocês, diz o Senhor. Então ele conhece o plano que ele tem para a tua vida. E aí ele vai dizer para você, planos de te fazer prosperar e não te causar dano. Lá em Mateus, Jesus vai dizer assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então você veja bem, o Velho Testamento e o Novo Testamento vão te dizer o quê? Quem conhece o plano é o Senhor. O Espírito Santo, ele vai te guiar. Jesus vai dizer assim lá no Novo Testamento, lá em Mateus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Por quê? As demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor sabe, e se você terminar de ler esse texto, isso está em Mateus 6, deixa eu procurar aqui, gente, para eu não te falar errado, tá? Você vai ver no restante do texto que o Senhor vai falar assim para você. Ele sabe tudo que você precisa. O restante do texto vai dizer isso para você. O Senhor sabe tudo o que você precisa. Ele sabe tudo. Ele conhece. Inclusive, ele faz aí no teu coração, né, ruminar aí certos desejos, certos sonhos que você está sabotando, você está abafando, porque você está com medo, porque você não se sente capacitada, porque as pessoas vão achar que é loucura, por vários sis. E se não der certo? E se alguém pensar errado? E se alguém não concordar? E se eu não for aplaudida? E se eu for vaiada? Então, por vários sis, os sonhos que Deus está colocando no seu coração, você está abafando. Como eu já conversei com você em outra live sobre dons e talentos, sobre multiplicar seus dons e talentos. Deixa eu procurar aqui. Olha isso, gente. Mateus 6, 25, olha isso. Por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida. Eu tô lendo na Almeida, tá?
Aí ela é mais formal, né? Eu gosto muito da NVI. Ele fala assim, tô vendo aqui se tem... A minha Bíblia não tá perto, eu tô vendo pela internet. Então ele fala assim, não andeis ansioso, não andeis cuidadoso pela sua vida, preocupada com a sua vida. Com o que andeis de comer, com o que andeis de beber, com o que eu vou vestir. Se você está dentro do propósito de Deus, se você está alinhada ao propósito de Deus, consequentemente, esses sonhos que estão aí no seu coração, esse seu desejo de prosperidade, ele não é à toa. De Deus vem o querer e o efetuar. Ele não é à toa. Mas isso não pode ser o seu principal foco. Você entende a diferença? O seu principal foco tem que ser buscar o reino de Deus e a sua justiça. As pessoas leem isso, elas acreditam também que significa que você tem que ficar o tempo inteiro dentro da igreja. Buscar o reino de Deus e a sua justiça ao longo da sua vida, durante a sua vida. Você pensa no seu dia. Hoje, pensa no dia de hoje. Hoje é dia 20 de outubro de 2023. Hoje, como eu busco o reino de Deus e a justiça dele hoje? Hoje eu vou sair para trabalhar. Né? Acordo de manhã, provavelmente você acordou às 5 da manhã, ou você acorda um pouco mais tarde, ou um pouco mais cedo, mas enfim, você acorda cedo para ir trabalhar. Pensa, como é que eu posso buscar o reino de Deus e a justiça dele lá no meu trabalho? Como é que eu posso buscar o reino de Deus e a justiça dele aqui na minha casa? Como é que eu posso buscar o reino de Deus e a justiça dele na minha vizinhança? Como é que eu posso buscar o reino de Deus e a justiça dele no meio dos meus amigos? Em todo lugar que você circular. Não é só dentro da igreja. Então, quando você faz isso, você automaticamente está se colocando no propósito de Deus para você. Quando você faz isso, você norteia as tuas decisões, pensando nisso que Jesus te ensinou. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, você está se colocando no seu propósito de vida. Entendeu isso? Quando você começa a pegar as suas ações cotidianas, por mais corriqueiras que sejam, e se perguntar como é que eu busco o reino de Deus e a sua justiça na hora que você está fazendo a sua comida, na hora que você sentou na mesa, isso também agora que eu vou falar é assunto de outra live, na hora que você senta na mesa para você fazer suas refeições, para você almoçar, para você tomar o seu café, como é que eu busco o reino de Deus e a sua justiça quando eu estou sentada para comer? Gente, se muita gente crente começasse a pensar assim, não haveria obesidade. Pode ficar chateada comigo, porque o que eu falei o que eu falei agora é polêmico. Eu tenho muita chateação quando eu vejo crente falar assim, crente não bebe, né, mas come. Gente, gula é pecado. Gula é pecado. E não é à toa que é pecado. A Bíblia vai dizer pra gente, quer comais, quer bebais, fazer isso para a glória de Deus. Tudo que a gente fizer, se tudo que a gente fizer for para a glória de Deus, esse vazio que lá em Eclesiastes está falando, essa falta de sentido, essa angústia, essa aflição do espírito é reduzida a nada, a zero. Você começa a se sentir preenchida, você começa a ver que os sentidos das suas ações é a glória de Deus, é honrar o nome do Senhor. Isso que eu estou falando aqui não é vendável. Isso que eu estou falando aqui não dá like. E, aliás, você que está me assistindo no YouTube, dá um like aí no meu vídeo, né? Compartilhe o meu vídeo para que outras pessoas sejam, né, impactadas por essa verdade. Porque isso é o evangelho genuíno. Então, isso que eu estou falando não é vendável, mas é a verdade. E Deus tem me confrontado muito para falar a verdade. Deus tem me confrontado muito para dizer aquilo que Ele quer que eu diga. E muitas das vezes o que eu vou falar vai ser contrário ao que todo mundo está dizendo, vai ser contrário à maioria, à manada. Né? Eu estou indo na contramão de todo mundo. Por quê que eu vou na contramão de todo mundo? E eu estou convidando você a vir comigo na contramão de todo mundo. Por quê?
porque nós não somos todo mundo. Nós nascemos para ser luz, nós nascemos para ser o sal da terra. Nós não nascemos para falar bonito para as pessoas, mas para falar a verdade e impactar a vida delas. Nós nascemos para transformar a vida das pessoas. Primeiro transformamos a nossa, depois transformamos a do outro. Nós não nascemos para falar aquilo que faz carinho, aquilo que as pessoas querem ouvir. Jesus, quando veio, a verdade que Jesus falava, a verdade que ele trouxe, confrontava muita gente, inclusive os que estavam dentro da igreja. Inclusive aqueles que eram mestres nas leis. Por quê? Porque a gente vê muitos mestres falando coisas absurdas na internet. Falando coisas do tipo, você nasceu para ser rica? Não! Você não nasceu para ser rica, você nasceu para cumprir o propósito de Deus. Pode ser que no propósito de Deus para você esteja escrito que você vai ser rica, mas até nisso tem propósito. Até nisso Deus tem um propósito. Quando Deus nos dá riqueza, Ele nos dá riqueza por um propósito, para um objetivo, para uma missão. Então, sim, você pode ser rica, e ser rico não é pecado. Você pode ser milionária, bilionária, e isso não é pecado. O pecado está quando você cria amor a isso, quando você pauta toda a sua vida a perseguir isso. Quando, na verdade, o que Jesus falou para nós? Primeiro a gente tem que buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então você está entendendo como é que você descobre o seu propósito? Você descobre o seu propósito todo dia, a cada dia que você acordar, todos os dias da sua vida, entendendo que nesse dia específico que você está, você precisa descobrir como buscar o reino de Deus e a sua justiça naquilo que você está inserida. Mas, Patrícia, você disse que eu nasci no contexto exato? Você diz que eu nasci no momento exato? O local onde eu moro é um local de violência? O local onde eu moro é um local muito miserável? Como é que eu vou prosperar aqui? Aí você vê no Instagram as pessoas dizendo para você o quê? Sai desse lugar, abandona esse lugar. Quantas histórias bíblicas a gente vê de pessoas que deram um passo nesse sentido, de sair de um lugar que Deus não mandou, e a pessoa lá na frente, ao invés de prosperidade, ela encontrou morte. Morte para ela ou morte para alguém da família dela, porque não era aquele lugar, ou pelo menos não era aquele momento. Pode ser aquele lugar, mas é importante descobrir qual é o momento de você se mover. Eu vejo muitas pessoas também. Entender, gente, o momento de Deus é tão importante, porque eu vejo muitas pessoas, né, não entendendo o que Deus te deu agora, né? Eu tô vivendo um momento em que Deus me deu tempo, né? Eu tenho, por incrível que pareça, né? Eu cheguei, Deus já tinha me avisado isso na pandemia, Deus me avisou isso. Você vai passar por um momento em que você vai ter tempo, refrigério na sua alma, você vai ter tempo. E aí eu comecei a ter tempo, e eu lembrei dessa profecia que eu recebi. A primeira coisa que eu fiz foi, Deus, o Senhor me deu tempo para quê? O que o Senhor quer que eu faça com esse tempo? Qual foi a resposta? Eu vou compartilhar com você a resposta de Deus para mim. Deus falou para mim assim, eu quero que você tenha comprometimento. Caramba, gente, a minha mente começou, eu falei, ué, eu não era comprometida? Eu não era comprometida, eu achei que eu estava sendo comprometida. E aí, qual foi o meu pensamento? Poxa, se Deus me deu tempo, eu preciso então me comprometer com a obra de Deus na igreja. Comecei a querer, do meu pensamento colérico, né, não consegue ficar quieto, comecei a querer fazer cursos na igreja. Gente, nenhum deu certo. Nenhum deu certo. Literalmente não deu certo. Me matriculei, não conseguia ir, não conseguia mesmo. Não consegui. Tudo acontecia para eu não sair de casa. Falei, Senhor, de duas uma. Ou é para eu vencer isso, ou o Senhor não quer que eu vá. E aí, toda vez que você se vê num desafio, que você começa a perguntar a Deus o que Ele quer de você, no meio desse... Ah, meu marido me traiu, o que o Senhor quer de mim nesse desafio? Ah, meu filho se desviou, o que o Senhor quer de mim nesse desafio?
Senhor, eu estou passando por uma doença, o que o Senhor quer de mim nesse desafio? Como eu faço para buscar o reino de Deus e a sua justiça nesse desafio? E aí, gente, como o meu temperamento é um temperamento colérico, e eu gosto, né, de tudo muito ali dentro do meu plano, dentro do meu script. Então, se eu me planejei, eu queria que meu plano saísse, eu queria fazer os cursos, eu queria estar mais presente. E eu falei, tá, Senhor, é para eu não ir ou é para eu vencer isso? Porque se for para eu vencer, eu tenho vários métodos, né? Alguns, assim, vou ter que partir para o embate, né, para briga, porque isso também estava... eu estava sendo, assim, por mais que eu tenha tempo, né, eu estou, assim, sendo muito solicitada dentro de casa. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar, né? Estou solicitada demais. E aí eu falei, se eu vou ter que, né, brigar com isso, eu faço o quê? E aí o que Deus falou comigo? O comprometimento é com determinada coisa. Não é com isso que você está pensando. Às vezes, o que Deus quer de nós é tão simples e a gente fica com devaneio, achando que é algo muito grande. E às vezes é algo muito simples. Às vezes Deus te dá tempo para você estudar, para você ler a Bíblia, para você fazer um curso. Às vezes Deus te dá tempo, né, para que você se dedique mais à sua família, para que você faça coisas simples, para que você cuide da sua saúde. E aí o que as pessoas acham? As pessoas vão devaneando e as pessoas não param para perguntar, Senhor, e o que o Senhor quer de mim nesse momento? Lá em Esther, eu gosto muito desse versículo, as pessoas repetem muito isso, né? Lá em Esther vai dizer assim, quem sabe para um tempo como este você foi levantada. Hoje você pode estar, e eu acredito até que você esteja, vivendo um desafio muito grande, uma provação mesmo. Desafio é um nome bonito, né, para a nossa tribulação. Você pode estar vivendo hoje uma tribulação, sabe aquelas, né, que tira qualquer um do eixo? Mas quem sabe foi para um tempo como este que Deus te chamou para ser luz e sal. Você sabe o que significa ser luz? É você não deixar que nada, nem a tribulação que você está passando apague a chama que tem dentro de você da adoração. Às vezes o que você precisa fazer somente continuar adorando. O que é ser o sal? Você sabe qual é, né? Se você parar para pensar no sal, você sabe qual é a falta que ele faz no alimento? Outro dia eu estava ouvindo uma amiga minha, não era mentorada não, uma amiga minha falando para mim, contando o testemunho dela, do momento, né, do momento dela da gravidez, do período dela da gravidez e do momento do parto. Ela disse que ela teve pressão alta, né, durante a gravidez e ela precisou reduzir a zero o sal da comida. E aí ela falou que a comida dela era feita separada, ela estava contando aquilo para mim, como um testemunho, né, de que ela passou os 9 meses com muita dificuldade, mas o parto dela, Deus preparou tudo, que foi lindo, até a equipe que atendeu ela foi uma equipe ungida, ela viu isso lá, e aí ela contando, e detalhe, gente, foi no hospital público, tá? A gente, quem mora no Brasil sabe que a dificuldade que é um atendimento bom no hospital público, né? Por causa da demanda, por causa da escassez, enfim, por causa da má vontade, várias coisas, né? Não vamos levantar aqui essa questão. Mas ela falou que ela foi muito bem atendida, que a equipe foi toda ungida, as pessoas cantavam até louvores. Olha isso, gente, você ouvir louvor na sua sala de cirurgia, né? Mas aí conforme ela foi me contando o que Deus falou comigo, né? Ela foi me contando esse testemunho, o que Deus falou comigo sobre esse testemunho, a questão do sal. Ela falando, ai, a comida era horrível, a comida não tinha gosto de nada, a comida ela não dava prazer, né, de comer, eu só me alimentava mesmo porque eu tinha que comer, mas sem sal é muito ruim. E aí Deus falando comigo, filha, eu chamei meus filhos para serem sal por causa disso, porque eles não podem faltar, não podem também ser, né, demais, tem que ser na medida certa. A palavra de Deus nos ensina o tempo inteiro, gente, a ter equilíbrio em tudo, sermos sóbrios em tudo que a gente fizer.
Isso é apresentar um culto racional. Sermos sóbrios, não sermos demais, não sermos exagerados. Isso significa, inclusive nas nossas ações, naquilo que a gente faz no nosso cotidiano. Então, por que eu estou falando isso? Porque às vezes Deus dá tempo às pessoas e ao invés das pessoas, né, gerir esse tempo com equilíbrio, ela acaba se distraindo muito, se distraindo demais, deixando, né, as distrações tirarem ela do foco. E aí Deus preparou essas pessoas para um tempo como este. Para um tempo como este, eu fui preparada para saber gerir o meu tempo. O tempo não é meu, eu falo meu tempo, nosso tempo, mas ele não é nosso. Se a nossa vida não é nossa, o nosso tempo também não. O nosso dinheiro também não. Nós, na verdade, somos como mordomos, né, que estamos aqui administrando, e a Bíblia também vai dizer isso várias vezes, estamos administrando aquilo que Deus nos deu, filhos, marido, casa, carro, saúde, estamos administrando. A gente é responsável até pela nossa saúde. Somos responsáveis pela nossa saúde. Somos responsáveis por administrar o tempo que Deus nos deu. Ah, não tenho tempo, não tenho tempo, não tenho tempo. Então, qual que é o problema aí? Qual que é o problema aí? Por que está sem tempo? Vamos administrar isso aí. Vamos gerir isso aí, organizar essa agenda. Deixar o Espírito Santo de Deus controlar a sua agenda. Sabe o que acontece? Sabe por que a gente não permite isso? Porque muitas das vezes a gente quer fazer do nosso jeito. E a gente tem medo que o jeito de Deus esbarre, conflitue com o nosso. Conflitue com aquilo que a gente quer na verdade. E o que a gente quer, e o que grita em nós é o desejo da nossa carne, da distração. Ah, Patrícia, então não vou mais me distrair. Não. Tenha equilíbrio, tenha agenda para tudo. O nosso Deus é organizado. Se você vê a criação do mundo, tudo foi criado a seu tempo. E Deus ainda teve tempo de descansar, para mostrar para nós que até o nosso descanso tem que estar na nossa agenda. Então, o que eu quero dizer para você, mulher? Para você viver e descobrir o seu propósito, não é difícil. Descobrir o propósito não é difícil. Eu já falei até aqui na live para você. Você nasceu para cumprir um plano de Deus para sua vida. Existe um plano personalizado para cada um de nós. Sim, você e eu nascemos com um propósito. Não importa da onde você venha. Não importa onde você nasceu. Não importa a sua família. Não importa o que te aconteceu. Existe um plano definido, um plano específico, um plano personalizado de Deus para sua vida. Existe isso. Existe um plano específico, personalizado de Deus para minha vida. E eu vou te dizer, eu não posso viver o seu plano, o seu propósito. Eu não posso viver o seu propósito e você não pode viver o meu propósito. Então, existem pessoas que eu admiro muito. Existem pregadoras que eu admiro muito, Camila Barros, Thalita Pereira, a pastora Thalita Pereira, a pastora Tânia, né? Admiro muito o pastor Luciano Subirá, admiro muito essas pessoas. E a Helena Tanuri. E essas pessoas que eu estou falando para você são pessoas que, além de eu admirar, muitas passaram pela minha vida sem saber, né? Pelo YouTube, por cursos que eu fiz, por mentorias online. São pessoas que agregaram muito na minha vida, mas, por mais que eu as admire, eu não posso viver o plano que Deus tem para elas, porque o plano é personalizado. E eu não preciso me comparar a elas, não preciso desejar a vida delas e muito menos não preciso querer ser o que elas são, apesar de admirá-las. Por quê? Porque Deus também fez para mim um plano. Aí vou ler de novo para você em Jeremias aqui, olha isso. Deus fez um plano, olha só, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Sou eu que conheço, diz o Senhor.
planos de fazer prosperar e não causar dano, planos de dar a você uma esperança e um futuro. Lá em Salmos, eu amo também, Salmos 139, versículo 16, vai dizer assim: os teus olhos viam o meu embrião e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Deus escreveu a nossa história antes da gente nascer. Mas, Patrícia, então Deus escreveu na minha história que eu sofreria um abuso? Não, Deus não escreveu isso. Deus não escreveu isso, com certeza. Eu não creio nisso, num Deus que escreve que na nossa trajetória a gente vai sofrer abusos, que a gente vai sofrer humilhação, que a gente vai sofrer injustiça. Então, por que a gente passa? Gente, a gente pode conjecturar muita coisa. Por que a gente passa por isso? Né? A gente pode conjecturar. A Bíblia fala que a gente vai ter provações e aflições. Por quê? O mundo jaz no maligno. O mundo está padecendo. Quem vê televisão, então, que vê essas notícias de guerra, o mundo está padecendo no maligno. Jaz no maligno. O mundo está no maligno. Então, como a gente está no mundo, a gente é suscetível a tudo que acontece nele. Mas eu amo que Jesus promete para nós que nunca vai nos deixar em momento nenhum. Em momento nenhum. Ele está vendo o teu sofrimento. Ele está vendo as tuas lágrimas. A Bíblia vai dizer que existe, né, que Deus colhe as nossas lágrimas. Existe um altar, né, com uma taça, um recipiente, não lembro o nome que a Bíblia fala, em que Deus colhe as nossas lágrimas. Ele vê o nosso sofrimento. E sendo um pai bondoso, sendo um pai amoroso, sendo um pai misericordioso, você acha que ele se alegra com isso? Mas o que Deus já sabe que a gente não sabe? Que vamos vencer isso, que vamos ser mais que vencedoras, que vamos sair fortalecidas. Ele sabe também o que nos aguarda depois desse deserto. Ele sabe também. Então, por mais que ele, no plano dele, gente, todos se salvam, mas nós temos livre-arbítrio. No plano dele, todos deveriam seguir as determinações dele, o caminho dele, mas nós temos o livre-arbítrio. Entende, então, por que muitas das vezes acontece aí as tribulações, acontece aí, né, essas injustiças, abandono, rejeição, humilhação? Por que tantas vezes acontece isso com a gente? Porque não é que Deus tem escrito, mas o mundo jaz no maligno. Estamos suscetíveis ao mundo. Estamos aqui nesse mundo, vivemos nesse mundo. Ele nos deixou escrito como fazer para vencer tudo isso. Está tudo isso na palavra dele. Como fazer para a gente vencer tudo isso. Como fazer para a gente viver esse plano de Deus. É lógico que lá na Bíblia está para nós as orientações de como a gente deve, né, viver, mas ali também você não encontra o teu plano personalizado. O meu plano personalizado eu não encontro ali. Onde é que eu encontro? Na minha comunhão com o Senhor. Na minha comunhão com Ele. Ouvindo o Espírito Santo me guiar. É ali que eu encontro, né? Porque a Bíblia também vai dizer o que para você? Apresente seus planos ao Senhor para que eles sejam bem-sucedidos. A Bíblia vai dizer assim para você também: não se estribe, não confie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Olha isso, está em Provérbios. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. É isso. É reconhecer o Senhor. O que eu posso fazer hoje para buscar o Senhor e a sua justiça, para buscar o reino de Deus e a sua justiça. Hoje, exatamente hoje, no contexto em que eu estou. Isso vai nortear os teus caminhos. Gente, eu já passei por lugares, já morei em lugares que eu nem imaginei que pudesse morar. Mais do que eu podia pensar, mais do que eu tinha planejado. Porque eu me coloquei, me deixei guiar pelo Espírito Santo. Isso não significa que você vai ficar em casa
Tem crente que ouve isso, né? E acha que significa ficar em casa vendo televisão. Ah, vou deixar Deus me guiar, vou deixar o Espírito Santo me guiar e vou deixar Deus fazer. Existe a parte que cabe a você. Sempre vai existir a parte que cabe a você. Moisés, para abrir o Mar Vermelho, o que ele teve de fazer? Ele teve de tocar na água. Existe a parte... Precisava ele ter feito alguma coisa? Precisava? Não precisava ele ter feito nada. Deus podia ter aberto aquele mar sem Moisés ter dado um suspiro. Mas existe, se você observar a Bíblia, todo milagre é gerado a partir de nós, a partir do nosso comportamento, a partir daquilo que a gente faz, que é gerado o milagre. Sempre, sempre é a partir de alguém. Olha a importância também, né, da gente se conectar com outras pessoas, porque muitas das vezes as pessoas falam assim, Deus envia anjos, mas esses anjos não é aquele ser alado, né, com asas que ele envia outra pessoa. Olha a importância. E aí é isso, como que você faz para descobrir o seu propósito? Você, cada vez que você escolher colocar a tua vida realmente nas mãos de Deus, cada vez que você escolher fazer isso, colocar a tua vida, entregar o teu caminho nas mãos do Senhor, confiar nele, confiar em entregar. Toda vez, imagina que você tem um filho pequeno. Você vai entender agora o que é confiar em alguém. Você imagina o que é confiar em Deus, né? Você imagina que você tem um filho pequeno. E aí você precisa de sair para algum lugar, você precisa de fazer alguma coisa. E você pega aquele teu filho pequeno e dá para alguém cuidar naquele período de tempo em que você não está lá, né? Em que você não está ali. E aí você vai fazer o que você tem que fazer. Você deixou o seu filho com alguém. Você confiou que aquela pessoa vai cuidar do seu filho. Entregar a sua vida a Deus é esse movimento de você deixar que Deus cuide de você, da sua vida. E como é que você deixa isso? Quando você opta por fazer aquilo que Ele está mandando você fazer. E não fazer aquilo que você sente vontade, mas aquilo que Deus está mandando você fazer. Então aí você entregou, né, a sua vida como se fosse um bebê nas mãos de outra pessoa. Você entregou a sua vida para Deus, você entregou nas mãos dele. E ele vai falar para você o que você tem que fazer, como você tem que agir o tempo todo. E aí, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará. O mais, o que é o mais, gente? O mais é o resto todo. O mais é o resto todo. É você ter um bom plano de saúde, é você ter um bom casamento, é você ter filhos saudáveis, é você ter uma saúde boa. É tudo. O mais é tudo. É o resto todo. É você ter um carro, é você ter uma casa, é tudo, gente. Tudo que significa o seu bem-estar. Esse é o mais. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Agora, se Deus fala para você uma coisa assim, com isso eu vou fechar minha live, para você ficar com a pulga atrás da tua orelha. Se Deus fala uma coisa para você assim, perdoa aquela pessoa, e você não perdoa, você está confiando que o caminho dele é melhor que o teu? Está confiando? Olha isso. Então, muitas das vezes, o que Deus quer que você faça não é o que você quer fazer. Muitas das vezes, Deus está falando para você assim, filha, estuda para essa prova que você vai passar. Estuda nessa prova, faz sua parte nesse milagre, que eu faça a outra parte. Mas aí você prefere não estudar, porque você prefere extravasar aquele prazer da sua carne naquele momento. Qual que é o prazer da sua carne naquele momento? Sei lá, sair com alguém, passear, de repente ver uma Netflix, sei lá o que é o prazer. Se Deus te deu tempo, como Ele me deu, é para que você faça alguma coisa para Ele. Entendeu? Isso é viver o propósito. Isso vai te encaminhar para a prosperidade. Por que vai? Porque a Bíblia diz isso, gente. Caminho de prosperidade. De te fazer bem, não mal. Se a gente confia, se a gente acredita mesmo, a gente age conforme aquilo que a gente acredita. Gente, descobrir o seu propósito não é difícil. O difícil é você trilhar
né, o caminho do seu propósito. É isso que hoje eu tinha para você. Eu espero que você compartilhe essa live com outras mulheres, para que outras mulheres também consigam nortear a sua vida aí dentro do propósito de Deus. Porque tudo que a gente vê falando de propósito de vida, mas não inclui o plano de Deus para você, é falso. É uma mentira. Não é toda a verdade. E um pedaço só de verdade não é verdade. Não é isso? É uma mentira com cara de verdade. Não é verdade isso? Não é isso? Então, se você ouve as pessoas falarem de propósito, mas propósito não está dentro do plano de Deus para você, isso não é a verdade completa. Porque Deus não tem um plano só para sua carreira. Deus não escreveu só a sua carreira. Deus não escreveu só a sua vida financeira. Deus escreveu toda a sua vida, todas as áreas. Entrega hoje. E é isso, tá bom, minha linda? Um beijo grande, fique com Deus e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.